Bom, então eu abri aqui compartilhei aqui a ementa da disciplina para a gente atualizar, porque semana passada nós não tínhamos aula, não é isso? Vocês participaram da Semana do Turismo? Sim, participei. Sim. Então, vocês gostaram? Valeu a pena? Hein, Eu gente? gostei. Bom, Eu amei, assim, porque foi afroturismo, assim, tiveram duas rodas de conversas que eram sobre afroturismo sim, e eu não não, participei bem à tarde, completo. né? Em Dara, foi à tarde, né? Isso. Eu Isso. só assisti as palestras de manhã. À tarde eu não tinha disponibilidade. E como que foi o debate? Eu lembro que o título era assim, é preciso enegrecer o turismo, não é? Sim, teve uma pesquisadora, Natália, Sim, conta ela pra gente, estava. porque eu não pude ver. Uhum. A Natália, ela estava mostrando em dados o quão o turismo ele é, o quão falta estudos nessa área do turismo. Entendi. Falando Porque sobre o perfil dos turistas, é isso? não, ela fala sobre o que é ela fala sobre o que é o afroturismo. Ela colocou lacunas de pesquisa, sabe? Que precisa pesquisar mais sobre esse tema. O que mais que ela falou? Ela estava falando da produção mesmo, sabe? De alguns autores, Entendi. e é muito escasso, assim. Que bom, que interessante, é. Eu vou ver se eu assisto depois no YouTube. Você sabe se já está disponível? Alguém sabe? Sei. Ainda não tá, não. Ah, tá. Eu vou ver se eu assisto no YouTube. Então, gente, mais alguém participou? Raquel, Franciele, Caroline. é, Quem que é esse aqui? Educação em desastre? O que que é? Quem tá aqui? Ai, agora que eu vi que eu entrei com a conta do projeto, sou eu, a Luísa, Fred. Vou Ah, ô trocar. Luísa, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, educação em desastre. Putz. Isso é o projeto Do Participa, da da. Lussandra. Ah, tá joia, legal, Eu legal. vou trocar, eu vou trocar. Não, tudo bem. Isla, você participou da semana? Não, eu não consegui participar, eu tinha um outro compromisso. Entendi. Ok, mas então assiste depois no YouTube, né? Vale a pena. Vale a pena. Sim, é o que eu vou fazer mesmo. Eu já tinha até É, conversado com o pessoal da Território. sim, ok. Então, gente, vamos retomar aqui, porque a gente ficou um tempo sem aula, né? É, Nós tivemos o feriado, não foi isso? Na verdade, nós ficamos muito tempo sem aula, não ficamos? A gente teve, Ficamos 2 semanas. a gente teve, a gente teve o feriado, né, de finados e teve a semana do turismo. Nossa senhora, tá tudo comprometido o início da disciplina, né? É, então a última aula que a gente teve foi em outubro, dia 26/10, não é isso? Vocês Foi. lembram? Vocês conseguiram ler? Ontem eu recebi alguns WhatsApps perguntando se podem enviar, de alunos, perguntando se poderiam enviar a síntese por dia 16. Não, dia 16 não. Dia 16 é hoje, né? Para a próxima aula. Aí eu acho, claro, né, eu concordei, né? Porque, e aí, Luísa? Vocês conseguiram ler os textos da aula de hoje? Então hoje vamos só recapitular aqui, retomar a ementa, né? O programa da disciplina. Hoje, então, dia 16, nós vamos começar a aula de crime, violência e turismo, ok? Todo mundo está se situando? Então, Ok. eu vou atualizar esse cronograma, esse ementa, vou mandar de novo para vocês, tá bom? Então, a aula sobre crime, violência e turismo é a aula de hoje, dia 16/11. Então, na próxima aula, dia 23, a gente vai ter uma discussão, né? Aí vocês podem enviar a síntese, né, que é a primeira avaliação, né, a síntese da aula e a síntese dos textos, até o dia 23, ok? Então, gente, vocês leram os textos? Quem leu?
Eu vou perguntar aqui um por um, porque senão ninguém fala nada, você sabe, né? Aluno e turma é o seguinte. Pergunta assim, Eu não li. ok, Luísa, Eu li o do Algarve, da Faculdade do Algarve, da Brás, e estava na metade do texto 2, que é a relação entre violência e turismo em João Pessoa. ok, Mas eu acabei. tudo bem. Nara, você conseguiu ler? Consegui ler os dois. Ah, então tá bom. Isla, Isla, Eu acho cadê, que cadê você? Oh, eu não consigo ver ninguém, parece que meu computador travou. Mas eu Ah, não consegui ler nenhum dos dois. ok, então vocês têm que ler para a gente discutir para a próxima aula, ok? Raquel, você conseguiu ler? eu li os dois. Ah, então tá bom. Dara, você conseguiu ler? Não? E Caroline? Oi, eu também não li. Ah, ok. Então, esse é o primeiro tema, né? A gente vai ter que dar uma acelerada. Eu vou, como eu disse para vocês, eu vou atualizar o programa para colocar as datas certas, né? Para ver, inclusive porque o semestre é muito curto, vocês sabem, né? A gente tem um recesso em dezembro, né? Então eu tenho que atualizar o programa porque o semestre termina no início de, deixa eu ver aqui, no meio de fevereiro. Aqui, ó. Termina no final de fevereiro, né? 25 de fevereiro. E a gente tem um recesso no dia 20 do 12. Então eu tenho que atualizar isso aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. E eu vou compartilhar com vocês a aula. Hein, gente? Então, esse tema, deixa eu aumentar aqui, porque tá muito pequeno, né? Vocês não vão enxergar nada e... Então, por que esse tema é interessante, né? Fred, te perguntar, você tá gravando a aula já? Já. Por Tá quê? bom. Não, é porque me perguntaram aqui que não vai Sim, conseguir participar. Muito sim, obrigada. sim. Nada. Toda aula é gravada e depois eu disponibilizo para vocês o link, né? Eu tô doido para acabar essas aulas remotas, vocês não estão, não? Pra gente voltar para a aula presencial. Também. Paga esse negócio de aluno fechar a câmera, não vai ter essa palhaçada, né? Porque vai estar todo mundo em sala de aula, então não tem câmera fechada, né? É lógico, né? Para com esse negócio de aluno sumir, às vezes o aluno some, né? E você não sabe do aluno, porque ele vai assistir a aula gravada, que é possível, claro, é legítimo, né? Eu tô doido para voltar ao ensino presencial, cara. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem, né? Bom, então esse tema é o primeiro tema da disciplina, né? Porque a gente está bem atrasado. Eu vou atualizar o programa para vocês. Diante desse cenário de poucos estudos e pesquisas sobre a associação de turismo, uma perspectiva sociológica, vamos levantar hipóteses que expliquem esse cenário. Apresenta um conjunto de fatores que explicam um pouco o desenvolvimento do campo, né? Então, aqui, por que tem pouca pesquisa nessa área, né? Do impacto do crime, da violência no fluxo turístico e vice-versa, né? Porque aqui a gente está interessado nessa mão dupla. Isso aqui é interessante, né? Entender como que a violência, a percepção da violência pelos turistas, pela população local, crimes específicos, né? Como crime contra o patrimônio, né?
homicídio, atentado terrorista, né? Tudo isso pode reduzir o fluxo turístico ou até mesmo interromper, né? Então tem os casos clássicos, né? Por exemplo, o atentado do 11 de setembro em Nova York, o atentado naquela boate em Paris, vocês lembram? Tem um tempo isso, né? Aquele atentado, aquela boate que depois a gente lembra o nome. Teve um atentado em Madrid também, então na Bélgica, em Bruxelas, no Egito também. O Egito é um país que recebe milhares e milhares de turistas, né? Da Europa, da Ásia, né? Então teve um atentado terrorista, um avião explodiu no Egito. Aí você interrompe o fluxo turístico e depois esse fluxo vai retomando aos poucos, né? Então você tem um evento, uma catástrofe, né? Ou a gente pode pensar em catástrofes, por exemplo, como em Brumadinho, né? Que morreram não só trabalhadores, mas moradores, né? Morreram pessoas que estavam numa pousada. Vocês lembram da pousada? Né? Que era uma área, parece, eu não conheço lá, mas parece que era uma área linda, né? Vocês lembram da imagem da pousada? Era uma pousada bacana, cara, deve ser, né? E aí a pousada foi soterrada, morreram os donos da pousada, morreram os hóspedes, eu acho, né? Não lembro. Ou você pode pensar no desastre em Nova Orleans, etc. Então, você tem vários... esses desastres podem ser, né, por negligência, né, por crime. Então, tem vários eventos traumáticos, né, que podem interromper o fluxo turístico e podem mudar a percepção não só da população, mas dos próprios turistas, né, sobre aquele território, né? Então, ou a gente está interessado também em como que o fluxo turístico, um fluxo desordenado, um fluxo muito rápido e muito intenso num território específico, né, onde, muitas vezes um território pequeno, uma comunidade litorânea, né, uma comunidade de pescadores que passa a receber um fluxo turístico, instala-se um resort, um hotel naquela região, e esse fluxo muito grande de turistas acaba gerando uma desordem naquele território, né, que pode gerar desvio, pode gerar crime, né? Então o turista ele é afetado pelo crime, pelo desvio, né, pela violência, né? E aí o turista e o trade turístico, né? Toda a cadeia econômica em torno do turismo vai investir em segurança e vai demandar segurança pública, né? Vai demandar um aumento de segurança do poder público exclusivo para os turistas. Então isso é um ponto interessante também, porque a gente tem por exemplo, o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é um caso clássico, né? Que você tem a zona sul do Rio de Janeiro, onde os turistas concentram, né? Que vai do Leblon até o Leme, né? No meio tem Ipanema, Copacabana, tal. Então ali você tem um policiamento, né, municipal, estadual enorme, né? Você tem até delegacias especializadas. Então esse é um ponto importante também. Como que o poder público prioriza essas áreas que concentram o fluxo turístico, né? Essas áreas turistificadas, né? E em detrimento da população. Então você tem a área do Rio de Janeiro, bairros, comunidades, favelas, né? Com pouco policiamento, com pouca prestação de serviços da segurança pública, e você tem essa faixa, uma faixa muito estreita, né? E concentra o fluxo turístico, os turistas internacionais que vão para o Rio, né? Os turistas nacionais, que acabam monopolizando, né? Concentrando os recursos públicos para a segurança, né? Para a segurança da população. Deveria ser a segurança da população, mas acaba sendo a segurança dos turistas, né? Então, quando você vai no Rio de Janeiro, a sensação que você tem quando eu escuto as pessoas falando do Rio de Janeiro, todo mundo fala assim, né? Eu tenho muita vontade de conhecer, mas eu tenho medo. Vocês já foram para o Rio? Esse discurso é familiar para vocês? Hein, Luísa? Você já foi para o Rio? Já fui, já. E você foi qual era a sua percepção da segurança no Rio? Não, eu sabia que tinha chance de eu ser roubada. Então, mas você foi com certo receio? Fui com receio, acho que preparada já, sabendo que isso era uma realidade. Uma possibilidade, né? Uhum. E você ficou só naquela faixa dos turistas da Zona Sul, ou você saiu dessa área dos turistas? Não, eu fiquei basicamente na faixa. Sim.
que é uma área muito protegida, né? Aham. Então, quando eu fui no Rio, eu tive a mesma sensação. Eu tive a sensação que eu estava num lugar maravilhoso, né? E que todos os problemas do Rio estavam fora daquela faixa. Então só tinha gente bonita, só tinha loja chique, só tinha lugar interessante para você conhecer. Então é como se você estivesse num território artificial, é uma bolha turística, né? Não é, os problemas do Rio de Janeiro, quando você ligava a televisão te jogava lá, né? Não, tá tendo tiroteio, tá tendo homicídio. Aí eu, como bom turista, fazia o quê? Desligava a televisão. Porque eu não estava interessado na realidade do Rio de Janeiro, né? Eu estava interessado naquele território, naquela bolha turística, né? Eu queria me isolar, não é isso? O turista, ele quer ter interações que ele considera positivas, né? De diversão, de cultura, né? O turista bloqueia, né? Os problemas da cidade, né? A violência da cidade, etc, né? E esse território, e esse caso do Rio, ele é emblemático, porque ele consegue fazer uma bolha, né? Isolar, aí isola os moradores da Zona Sul, né? Os moradores são beneficiados, né? Então, você beneficia os moradores de Copacabana, de Ipanema, do Leblon, e os turistas, né? E aí, quando tem um caso, um assalto, um roubo, parece que é o fim do mundo, né? É muito curioso isso, né? Parece que o mundo caiu no Rio de Janeiro. Se você tem um caso contra um turista, especialmente contra um turista estrangeiro, um assalto, não falando um crime violento, né? Com lesão corporal, tentativa de homicídio, nem homicídio, não. Falando um assalto, um roubo. Aí parece que a imprensa cobre e a resposta do poder público, né? É como se fosse uma tragédia nacional. Todo mundo quer evitar, né? Que o turista, especialmente o turista internacional, seja vítima, né? De violência. Então, quem mais já foi para o Rio de Janeiro? Ou não foi? E por que não foi? Qual que é a Eu já percepção fui. que você tem do Rio? Hã? Eu já fui. E qual que é Eu sou, a percepção que você teve quando você foi? eu sou do estado do Rio, só que eu Ah, sim, sou. você é do Rio, então você conhece já. Você tem as manhas, pô, né? Não muito, porque eu não era Não. muito de ir na capital, mas eu sempre tive aquele medo de ir. Quando eu fui na Barra da Tijuca. Aí, vai na Barra da Tijuca é uma outra realidade, né? Só tem casa de gente rica, vai É, em shopping lá e tal. Só que aí, quando eu tava pegando o ônibus pra voltar pra casa, teve um momento lá que o motorista tava acelerando muito, porque ele falava, não, aqui é lugar de favela que tem que ir rápido. Aí ele acelerava o ônibus. entendi. Aí vê que, como você falou, tem certas áreas que é tudo tranquilo, mas aí vai andando em outras, aí já é outra realidade. E é isso que te causou estranhamento, é isso? Qual que é? Você achou estranho isso? Achei estranho, porque tava lá na Barra da Tijuca, tava tudo certo. Aí foi chegando perto, eu não me lembro qual região, mas foi chegando perto de alguma das comunidades, aí o motorista já estava acelerando. E Né? tinha ponto? Ele parava nos pontos ou Não, ele não chegou a parar, não. tchau, né? Assim, só Ele ia rápido. 100 km por hora e foi embora, né? Foi. Isso é muito estranho, né? Ou seja, a população está fora dessa bolha turística, né? Não tem, ela sofre para ter acesso a serviços, né? Serviços públicos, serviços privados, né? Então a realidade do Rio de Janeiro é essa, né? Então lá é um bom estudo de caso para a gente discutir, né? A percepção da insegurança, a percepção do medo dos turistas e da população dessa faixa turística e de fora dessa faixa turística, né? Que é completamente diferente, né? Alguém tem algum exemplo aqui de experiência com desvio, com crime, com violência, né? No carnaval, por exemplo, né? O carnaval, o grande aumento do fluxo turístico no carnaval de Belo Horizonte pode ter aumentado a percepção de insegurança, de medo, de assédio contra as mulheres, né? Então, sabe aquela não é não no carnaval, que as mulheres começaram a usar no braço? Porque aumenta, né? Quando você tinha um carnaval pequeno em Belo Horizonte, de bloquinho, de bairro e tal, o controle das pessoas era maior, né? Agora você tem milhares, né? Teve 4 milhões de visitantes no carnaval de 2020. Então você pode ter tido aumento do assédio, da violência sexual, de estupro, né? Contra mulheres, né? Então isso é interessante a gente buscar essas informações sobre, né? Para a gente entender que isso não é um problema
alheio, um problema estranho ao nosso território, né? Então você tem um aumento do fluxo turístico, um aumento muito intenso, muito rápido, né? Então isso impacta na população, impacta nos turistas, né? Impacta no comércio, né? Você pode ter aumento de roubo, de assalto, de furto de celular, de carteira, agressão entre turistas, né? Briga entre turistas, e etc. Né? Então é interessante a gente buscar informação sobre aqui o caso de Belo Horizonte, para a gente ver como que esse impacto do aumento do fluxo turístico, aí não é o crime que interrompe o fluxo turístico, né? que gera uma percepção de medo e insegurança na população, nos turistas. É o contrário, é o fluxo turístico muito intenso que tem impacto na população, tem impacto no território, tem impacto entre os próprios turistas, né? No consumo de drogas, né? Consumo de drogas legais e ilegais, né? Então, quando as pessoas... Você tem um fluxo turístico muito intenso, muita gente jovem, hein, gente? O problema do mundo é gente jovem, viu? Vocês são jovens, saibam, a desgraça do mundo são os jovens. Então, você tem principalmente homem, né? Então, você tem muito jovem, um consumo, né? De um período de festa, né? Um período de prazer, de hedonismo, né? Que é o carnaval, que é as férias, né? Que é o turismo. E o consumo de droga, seja droga legal ou ilegal, você tem um aumento no nível de violência, né? Você tem um risco de violência entre os próprios turistas ou com a população local, né? Então, aquela população que mora no entorno do centro, né? Que mora no centro Efigênia, os bairros mais tem um perfil populacional mais envelhecido, então as pessoas têm um estresse com esse fluxo grande de turistas, né? Gera estresse, né? Ok? Então a gente sempre deve pensar nessas questões próximo da gente, né? Pensar assim, em casos concretos, né? E qual que é o papel do poder público? Quando a gente discute crime e violência, ou quando a gente discute o impacto do fluxo turístico, um fluxo turístico que é pouco planejado, é desordenado, é muito rápido, muito intenso, a gente tem que pensar no papel do poder público, né? Como que o poder público... Aí, gente, vocês podem falar, tá? Isso aqui é uma via dupla, tá bom? Eu não sou ditador, não. Eu gosto de ouvir vocês, né? Como que... eu não sou o Kim Jong-un, não. Fala, todo mundo dorme e tal. Não. Vocês têm que falar também. Qual que é o papel do poder público? Como que o poder público pode enfrentar? Né? Vamos pensar no caso do Carnaval em Belo Horizonte. Você tem um aumento de consumo de álcool. Não, primeiro você tem um aumento do fluxo turístico. O fluxo turístico passa de 300 mil para 1 milhão, depois para 2 milhões, depois para 4 milhões. E o próximo carnaval, que é o de 2022, vai bater os 6, 7 milhões. Tá bom? Então preparem, tá? Quando vocês saírem na rua em Belo Horizonte, preparem que o bicho vai pegar. Né? Todo mundo vai para o carnaval. Vai ter uns 6 milhões de jovens lá, todos loucos, né? Para curtir. Por quê? Porque todo mundo ficou confinado, porque foi um período de muito estresse, né? De muito cansaço, de muito tédio, né? Então meu filho, por exemplo, não para em casa. Ele ficou confinado 1 ano e meio, todo dia ele quer sair. Né? É uma encheção de saco. Né? Não estuda, não quer saber de nada. Só quer saber que sair. Então no carnaval vai ser isso que vocês vão fazer. Exatamente, vocês vão agir como meu filho. Né? Todo dia ele só pensa em sair, em divertir, festa, beijar na boca. É uma encheção de saco do caramba. Então vocês vão fazer a mesma coisa. Aí você tem uma concentração, né? No tempo e no espaço, que é o carnaval. Né? Então eu pergunto para vocês, como que o poder público, como que a Belotur, como que a Secult, a Secretaria de Estado, né? Aí é um conjunto de instituições, é uma rede, né? É Belotur, a Secult, Secretaria de Cultura e Turismo, é a Guarda Municipal, é a Polícia Militar, é a Secretaria de Saúde, né? Com o SAMU, é a Secretaria de Planejamento de Regulação Urbana, né? Que vai colocar banheiro químico, que vai fechar o trânsito da cidade, vai permitir que o Uber chegue até determinadas regiões, ruas, né? Então, como que o poder público pode minimizar, né? Pode enfrentar esses problemas relacionados à violência, à percepção de medo, de insegurança dos turistas e da população, né? Quando a gente, no Carnaval de 2022, quais são os problemas mais comuns que vocês acham que vai acontecer? Problema de violência, desvio, crime. Quais são os problemas mais comuns?
Uso abusivo de droga. Quem que falou? Eu. A Dara. Então, mas qual tipo de droga? Droga legal, legalizada ou droga ilegal? Não, ilegal. Ilegal também. Acho Não, que bebida alcoólica, principalmente legal, porque a droga legalizada é mais fácil de as pessoas Aham. consumirem, é mais barata, né? Sim. Mas eu fico pensando que todo mundo, depois que isso voltar, vai querer tirar o atraso, sabe? Exato, foi isso que eu disse. Meu filho, por exemplo, não fica um final de semana em casa, é um saco. Eu tenho que levar ele, buscar ele, dinheiro, toda hora. Não, é uma nhaca esse negócio. Mas o que mais vocês acham que vai acontecer? Né? Vamos pensar nas políticas públicas. Quais os problemas que vão aparecer no carnaval do ano que vem? Assédio sexual, Assédio, furto, deterioração do patrimônio. Isso não é crime, né? Não, é assim. Quando você sim. tem o patrimônio público ou privado, né? Você tem prédios em Belo Horizonte que são tombados, né? Você tem o Santa Teresa, você tem no Hipercentro, você tem várias edificações públicas e privadas são tombadas, né? Quando é tombado, é um patrimônio da história da cidade, pertence a gente, a população, né? E você tem também depredação do patrimônio privado, por exemplo, né? Então, vamos pensar num problema específico que o Carnaval de 2022 que vai ser muito intenso no ano que vem. Como que o poder público pode enfrentar isso? Pensando no ponto de vista do turista, né, do desvio, do crime. E, gente, Caroline, pode falar. Isla, Ana Letícia. Hein, Ana? Bom dia. Cadê a Ana Letícia? Ela não falou ainda. Oi, Ana. Tá vendo? Esse negócio de câmera fechada é uma nhaca, tá vendo? Você não sabe se a pessoa tá aí, se a pessoa tá dormindo, se a pessoa tá jogando, se a pessoa tá fazendo feijão, não é? Aposto que já teve aluno que já foi fazer feijão enquanto eu dava aula. Então, tem que acabar com esse negócio do ensino remoto, tem que voltar para o ensino presencial. Ana Letícia, você está entre nós? Você está viva, Ana? Isla, cadê você? Tô aqui. Então tá bom. Aí, ó, não tá jogando joguinho, não tá assistindo televisão, não tá no WhatsApp, nem no TikTok, que é outra porcaria, né? Então, Isla, vamos pensar em exemplo aqui. O que você... Mas qual problema você quer acabar, Fred? Você tá citando vários. Problema não. Perdida. Acabar não, enfrentar. Né? Enfrentar. Como acabar, né? Então, vamos pegar um exemplo concreto. Assim, eu quero que vocês me deem feedback. Você fala de como o poder público vai enfrentar? Eu acredito que ele vai colocar mais policiamento e mais guardas ali naquele hipercentro. Sim. Agora, mas não vai, acredito que não vai adiantar muito não, porque é muita multidão. Se já tinha, agora vai ficar pior. Sim, você tem razão. É impossível para a polícia, mesmo no Brasil, que a gente tem uma polícia muito violenta, né, uma polícia muito agressiva, é impossível a polícia controlar 4 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas. Então, o policiamento, ele é muito... O impacto do policiamento é muito pequeno, né? Então, mas vamos pensar num problema específico, gente. Assédio, né? Quais medidas preventivas, por exemplo, o poder público pode adotar? Aí, quando você fala em polícia, Isla, né, guarda municipal e PM, aí são medidas repressivas, né? Uma vez que você tem um cara enfiando a mão no corpo de outra pessoa, você tem que, né, autuar esse cara e levar para a delegacia, fazer um boletim de ocorrência ou até prender, né? Mas vamos pensar em medidas preventivas, campanhas, né? Como que o turista... Vamos pensar no trade turístico, né? Nos hotéis, né? Na rodoviária, nos aeroportos, nos restaurantes, né? Como que, né? Por exemplo, prostituição. Prostituição não é proibido, não é crime, mas sexo pago com uma criança e adolescente é crime, né? Deve ser até um crime hediondo, né? Então, como que a cadeia, né? Como que o turismo, tanto o setor privado quanto o setor público, pode enfrentar o crime sexual, por exemplo, né? Do ponto de vista da prevenção. Porque do ponto de vista da repressão é PM mesmo, não tem jeito não, tem que prender o cara, né? Hein, gente, pode falar. Eu penso em cartilha educativa, sabe? Alguém tem cartilha educativa da área? Pois por isso que eu fico pensando nisso. Então, vamos dar uma real não sei aqui. qual a forma mais... Imagina 7 amigos que vêm do interior de Goiás, né, que gostam de Marília Mendonça, gostam dessas músicas horríveis, músicas de choro, de dor de cotovelo. 7 homens jovens, vocês vão ler cartilha? Mas, Fred, você acha que a conscientização que não for assim vai funcionar? Porque
Eu não Às sei, vezes, pra gente pensar, né? Pode ter uma aula na escola. Mas que escola que não está tendo? Mas você pensar assim, igual a Dara falou, que aumenta o consumo de. Vocês se discutiram, né? Sobre o aumento de consumo de drogas, tanto legais quanto ilegais. A única coisa que normalmente vai funcionar é a repressão. Alguma coisa que reprime. A conscientização normalmente não vai funcionar, ainda mais com pessoas alteradas. Ainda mais são pessoas jovens, né, assim, que não vão ler. Cartilha, por exemplo, é uma coisa velha. A Dara tá velha que nem eu. Você tem que usar TikTok, você tem que... A Prefeitura de Belo Horizonte, né, a Belotur e a Secult, a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado, tem que usar as redes sociais. Olha, se você assediar uma pessoa, né, um homem, uma mulher, uma pessoa transgênero, você pode ser preso, né? Você tem que ter, né? Aí você coloca isso no TikTok, coloca isso no Reels, né? Coloca isso no Instagram, coloca isso, né, nas redes sociais para as pessoas saberem de antemão. Enche, ao mesmo tempo que você informa a população, os turistas, né, sobre os atrativos turísticos de Belo Horizonte, né? Tem carnaval, tem festa, tem o Mercado Central, tem o circuito da Praça da Liberdade, tem Inhotim, mas ao mesmo tempo você tem que bombardear as pessoas com essas coisas rápidas. Ó, você vai ser preso. Você quer estragar, a mensagem é o seguinte, Dara, você quer estragar o seu feriado, né? Ou seja, o carnaval tem 2 anos que não acontece carnaval, você quer perder seu feriado, você vai pra cadeia. É só você agredir, assediar, segurar, prender, ameaçar uma pessoa, você vai ser preso, né? Claro, tem que ter forma de fazer isso, né? Forma que as pessoas entendam, que as pessoas levem a sério, né? Podem dar exemplo, né? Olha, no último carnaval, tantas pessoas foram presas, né? Etc. O que mais, gente? Pode falar, Nara. Fred, mas isso para o poder público fazer, ele tem que praticar aquilo que ele vai divulgar, né? Porque eu estava vendo reportagem, por exemplo, dos jogos no Mineirão, que tá agora que o público voltou, né? Eu vi também de assédio, né? Eu vi. As mulheres lá estão sendo assediadas, mas aí vão lá e denunciam, e muitas vezes os caras nem ligam. Os caras que eu digo é a polícia, né? O pessoal responsável. Nem liga, não quer ir atrás, falar, se você não tem a foto do cara, não posso fazer nada por você. Você tem razão, Nara. O poder público ele tem que ter uma ação efetiva, né? Você tem razão. Né? Aí tem que buscar as câmaras do Mineirão, né? Buscar todo... E tem que ter segurança privada dentro do Mineirão, né? Porque dentro do Mineirão é segurança privada. Então, uma vez que uma mulher sofre um assédio, né, o cara segura, encosta no seu corpo, né, você tem que ter alguém para informar na hora. Né? Você tem que ter um segurança ali. Olha, esse cara fez isso, isso, isso. Aí o cara aciona a PM. Aí a segurança privada vai interceder, né, vai prender o cara, segurar o cara e vai acionar a polícia militar, que é o poder público. Você tem razão, né? Não basta fazer dancinha do TikTok, né, que você vai ser preso, mas tem que ter uma ação efetiva, né? Senão a população, ainda mais o turista. Qual que é o problema do turista num território, gente? Né? Me fala, por que o turista está mais suscetível a cometer crime, desvio, né, e etc? Por quê? Eu acho que pela falta de denúncia, porque eu tô aqui, vou ficar 2 dias, vou ir lá denunciar e vou ter que ficar indo lá, prestar depoimento, essas coisas. Às vezes acaba deixando pra lá, quando é um crime assim. Tô falando assim, quando o turista é o autor do crime, entendeu? Ele quer ser outra pessoa. Vê lá. Então isso é interessante, né? Todo mundo, a gente fica trabalhando, né, 365 dias no ano, a gente trabalha 360, não é isso? Né? Eu dou aula, eu participo de reunião, participo de pesquisa, eu cuido da minha casa, né? Eu não tenho empregada, eu tenho que cuidar da minha casa, eu levo meu filho na escola, busco meu filho na escola, cobro meu filho, então eu fico o tempo todo trabalhando, o tempo todo em atividades produtivas, né? Então, quando você tem férias, muitas vezes as pessoas acabam afrouxando as obrigações, não é isso? A ideia de férias, de viagem, é quando a gente afrouxa as cobranças, né? Então, e aí, no meu caso, quando eu viajo com a minha mulher e com meu filho. Então, a instituição do Saca viaja comigo. Então, o legal é isso da família, né? A sua família viaja com você. Então, eu não vou... As obrigações, as cobranças continuam as mesmas. Não afrouxa nada. Mas as pessoas acabam se permitindo ter um comportamento de risco que elas não têm na rotina delas, não é isso? A ideia de férias, de viagem, de turismo é essa. De ter um período mais
focado no prazer, né? Na suspensão das obrigações. Então acaba que o turista, e outra coisa que eu queria discutir com vocês é isso, que o turista não tem nenhum tipo de vínculo com o território, tem? Né? Pensa num grupo de 7 homens, 7 amigos, que chegam do interior de Goiás, né, daquela cultura, né, da música de sofrência, aquela coisa horrorosa, e aí os caras não têm nenhum compromisso com Belo Horizonte, eles não conhecem ninguém, né, eles querem curtir o carnaval, querem ficar com alguém, né, dar beijo, e não tem aqui não tem nenhum tipo de controle, de laço social, de cobrança que as pessoas... Então as pessoas vão acabar tendo um comportamento mais... que pode ser mais desviante mesmo, né? Então, Por isso que as campanhas... Esse é um ponto importante que eu queria que vocês discutissem, né? Como que o próprio turismo é um período de suspensão das regras e que as pessoas vão assumir comportamento de risco que elas normalmente não assumem na rotina delas, né? Mas pode falar, Nara, você ia falar? Não, eu quero falar que por isso que talvez muitas campanhas é mais voltada para a vítima e como denunciar do que para o agressor. Porque aquela pessoa, se ela já vai com o pensamento, eu vou fazer isso e isso, ela não vai estar muito ligando pelas campanhas do poder público. Sim, ao mesmo tempo que você tem que priorizar as possíveis vítimas, né? Vítima de crime contra o patrimônio, por exemplo, que é assalto, roubo, furto, quer dizer, furto ou roubo de celular, carteira, dinheiro, etc. Você também tem que priorizar as vítimas de crime contra a pessoa, né? Assédio, violência sexual, estupro, né? Agressão, né? Lesão corporal, etc. Né? Mas ao mesmo tempo você tem que informar para os turistas que muitas vezes a intenção do turista não é cometer um crime, claro. O turista está aqui para aproveitar a música, a festa, né? Para interagir, conhecer gente nova, mas acaba que ele pode se envolver numa situação de conflito, né? Uma situação que pode gerar violência, né? Gente, então, a perspectiva clássica sobre a perspectiva hegemônica, os estudos, né, as pesquisas hegemônicas sobre a relação entre crime, violência e turismo, foca naqueles eventos que interrompem o fluxo turístico, né, eventos traumáticos como um acidente, como um crime ambiental, né, como Brumadinho, como Mariana, ou um atentado terrorista, né, ou a percepção que as pessoas têm de crime, desvio naquele território. Então, esses são os estudos clássicos, né? Então, as pessoas são interessadas, os pesquisadores são interessados em ver como que o fluxo turístico é muito sensível, né, a problemas políticos, né, por exemplo, né, conflitos políticos de um país, né? Então, se a gente tiver aqui um carnaval, por exemplo, tem manifestação contra o governo e a favor do governo, né? Tem que ser muito corajoso, né, para sair, para apoiar esse governo. Mas tem muita gente. Então, isso pode ter um confronto, pode ter um conflito, né? Então, a polícia tem que mediar esses grupos, né? Isso pode afetar os turistas também, né? Se você tem uma mobilização política numa festa ou numa cidade, né, no território, né? Ou os crimes clássicos, né? Crime contra o patrimônio, etc. Né? Então, a abordagem tradicional sobre isso está interessada em minimizar, mitigar esses efeitos, impactos sobre os turistas. Ok? Então, tanto as empresas, tanto o mercado turístico, né, o poder privado, quanto o poder público, estão interessados em proteger esses territórios turísticos, né, criar essa bolha, né, proteger os turistas, para que o fluxo turístico não seja interrompido, né, que não diminua. Né? Então, o exemplo clássico disso é o Rio de Janeiro, né, aquela faixa da zona sul do Rio, em que recebe turistas do Brasil todo, turistas do mundo, né, é um destino do Brasil que mais recebe turistas estrangeiros, internacionais, e você vai ter um investimento na segurança, você vai proteger aquele território, né? Então, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, você tem delegacias especializadas para atender os turistas. Vocês sabem disso? Vocês sabem?
Então você tem delegacias que as pessoas falam espanhol, falam inglês, né? Você tem formulários para as pessoas escreverem, né, preencherem o boletim, né, de ocorrência para informar o que aconteceu na língua espanhol e inglês, né, para que o turista possa receber um atendimento eficiente. Né, porque se você for falar português com o sujeito não vai entender nada. Então, o Rio de Janeiro chegou ao ponto de ter delegacia especializada só para turistas, né? Então, isso é interessante. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Gente, daqui a pouco a gente faz um intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente começou a aula 8 horas, ou um pouco antes. E aí, quando informar que faltam alguns 10 minutos para encerrar, aí a gente faz um intervalo e eu mando o link no grupo. Todo mundo aqui tá no grupo do WhatsApp, não tá? Hein, gente? Sim. Uhum. Cadê as pessoas? Deixa eu perguntar aqui para as pessoas. Cadê os nomes das pessoas? Aqui, ó. Ana Letícia, Caroline, Dara, Franciele, Isla, Luísa e Nara. Então está todo mundo no grupo. Aí eu mando o link no grupo para vocês, ok? Tá bom. Hein, gente? Quem lê o texto quer trazer alguma dúvida, alguma questão, quer discutir algum ponto? Antes da gente avançar aqui na aula, no PowerPoint. Eu queria que explicasse mais sobre aquelas duas teorias que a Maria Braz e o Victor falam no primeiro texto. Quais teorias? É a teoria do... Pra gente, Nara, por favor. A teoria do hotspot e a teoria da atividade de rotina. A teoria do hotspot, né? Hotspot são áreas quentes, não é isso? Áreas que concentram eventos de crime. E a outra teoria é das atividades rotineiras, é isso? Isso. Ok. Aqui deu 10 minutinhos para encerrar a chamada, tá? Então, eu vou falar rapidinho e depois a gente retoma isso, tá bom? Hein, Nara? Se tiver dúvida, depois do intervalo, na próxima aula daqui a pouco, tá, gente? Eu mando o link para vocês. Então, essas teorias são teorias muito aplicadas. Né? Então, são teorias que estão preocupadas, são abordagens conceituais, estão preocupadas com o poder público, com política pública. Como intervir, né? Como intervir, por exemplo, não tem como intervir no caso de Brumadinho. É um desastre, né? É um cataclisma, não é isso? Então, quando você tem um atentado terrorista, por exemplo, é muito difícil intervir também. Agora, essas teorias estão preocupadas com incidentes, tipo crime contra patrimônio, crime contra pessoa, né? Ou seja, então, eles vão analisar o território, o ambiente, onde os turistas circulam, como um ambiente que precisa receber intervenções do poder público, do poder privado, né, da iniciativa privada, para proteger o turista, para minimizar, mitigar essas ameaças aos turistas. Então, essa abordagem do hotspot, né, da concentração, fala que os eventos, né, de desvio, de violência, de crime, estão muito concentrados. Então, cabe você ter câmera, você investir em prevenção e na segurança dos turistas, né, desses territórios. Você vai colocar câmera, você vai colocar segurança privada, segurança pública, você vai informar o turista, né, cuidado com a sua carteira, cuidado com o seu celular, né, você vai informar o turista que ele também pode cometer crime. Então, no hotel, por exemplo, você vai ter em inglês lá, né, relação, né, turismo sexual com adolescentes e com criança é crime, né, você pode pegar, você vai ser preso, você vai sofrer toda a força da lei, você vai ser responsabilizado. Então, a teoria das atividades rotineiras também está preocupada com isso, está preocupada em como que uma mudança no ambiente pode aumentar ou diminuir a chance de crime. Então, você tem um ambiente, por exemplo, que os turistas frequentam, que está pouco iluminado, está muito escuro, que não tem segurança nenhuma, que tem pouco comércio, as pessoas vão estar mais expostas a sofrer crimes, né? Crime contra patrimônio, crime contra pessoa. Então, essas teorias vão focar em intervenções no ambiente, né? Para sinalizar, para informar, para colocar câmera, vigilância eletrônica, colocar vigilância presencial, né? Segurança privada, segurança pública,
para aumentar a iluminação, para aumentar a circulação de policiais, né, com trânsito, né, com uma bicicleta, motocicleta, carro. Então são teorias que, do ponto de vista do poder público, são muito operacionalizáveis, né? Então elas trazem uma contribuição para que o poder público e o trade turístico, né, mapeie aquelas áreas que têm mais problemas e façam intervenções nessas áreas, né? Então é isso. Então você pode pensar, por exemplo, no caso de Belo Horizonte, né, um caso concreto, né? Áreas, por exemplo, que tem que o comércio, por exemplo, que está fechado por causa do carnaval, né? Ou residências estão sofrendo com depredação. As pessoas estão fazendo xixi, estão descartando muito lixo, estão quebrando, né, depredando patrimônio privado e público. Então, você tem que ter câmera lá e tem que pôr... Aí como que você faz? Você põe banheiro químico, não é isso? Você põe policiamento, você põe câmera, você tem que prender as pessoas que fazem isso, você tem que multar, né? Ó, você vai ser multado, se isso acontecer de novo, você vai ser preso. Você tem que orientar as pessoas a procurar banheiro químico. Ó, ali tem banheiro químico, ali tem um posto de atendimento médico, né? As pessoas estão com um problema, mal-estar, com um problema de saúde por causa né? As pessoas ingerem muita droga legal, né? Droga ilegal, as pessoas são muito cansadas também, às vezes elas não comem, não dormem. Então você tem que ter essas intervenções para prevenir, para reduzir, mitigar, né, esses problemas, né, que o fluxo turístico causa. Ou que o crime pode afetar os turistas, né? Então você tem que ter policial para atender a pessoa sofreu uma mulher sofreu uma agressão, uma violência sexual, uma tentativa de estupro. Você tem que ter um posto lá para a pessoa registrar aquela, né, imediatamente, o mais rápido possível, registrar e responsabilizar os autores, né? Então você tem que ter um atendimento para essas pessoas que sofrem violência, para os turistas, né? Entendeu, Nara? Sim. Então são teorias que mostram que você tem que aumentar o acesso, né, dos turistas e da população a esses serviços, né? Pensar em deixar áreas iluminadas, né? Aqui em BH é parecido com o Rio, tem delegacia para turistas? Em BH, pelo menos, eu nunca tinha ouvido falar. Não, que eu saiba não. Aqui em BH tem aqueles... como chama aquelas ilhas que tem no Mercado Central, que atende turistas? Ponto de referência ao turista, algo assim. É uma coisa... A Belotour tem, a Secult tem. É um posto que você... né, que a pessoa é treinada e ela pode atender o turista em inglês ou espanhol, né? É tipo um CAT. Sabe o que é CAT? Centro de Atendimento ao Turista. Isso. Tem no aeroporto, tem em Confins, tem na rodoviária, tem também em alguns equipamentos, né? Mercado Central, etc. Alguns equipamentos em OTIN, alguns equipamentos públicos e privados, né? Que você presta informação para o turista. Ah, não, eu estou passando mal, eu preciso de um atendimento médico. Ah, eu sofri um roubo, eu preciso fazer um boletim de ocorrência, porque meu passaporte, imagina, você tem um passaporte furtado, né? Você está num país que você não fala a língua, né? Um país que você não conhece. Então, você tem esses CACs, mas delegacia não tem, não. Hein, gente? Antes da gente encerrar, né? Daqui a pouquinho encerra aqui a primeira parte da aula. Mais alguma pergunta, alguma questão? Eu tenho uma, mas Quem? na verdade, Pode falar, Raquel, pode falar. na verdade, relacionada com o texto do Bourdon, que eu acabei pensando quando eu li o texto dessa semana. No texto ele fala que quanto mais grave o delito, mais provável da vítima comunicar à polícia, a polícia vai deter o suspeito e o juiz vai fazer uma sentença severa, né? Mas e quando acontece de o crime ser grave, mas o juiz não dá uma sentença severa? Isso significa que o crime, a ação deixou de ser desviante? Não, significa que você tem uma banalização, né? Você tem uma banalização. Você está falando quando você tem um crime grave e que não tem uma punição proporcional. É isso? A sua pergunta é essa? Isso. Você tem um estupro, por exemplo, de uma mulher, né?
uma tentativa de estupro, às vezes você tem até estupro coletivo, né? Uma coisa horrível, né? E aí, aqueles caras são identificados, né? E são julgados, mas não recebem nenhuma punição, né? É isso que você está falando, né? Hein, Raquel? Isso, é isso mesmo. Você tem uma banalização, você tem um ambiente que tolera o crime, tolera o assédio, tolera a violência sexual, tolera a violência contra a mulher. É isso que você tem, né? Então, o papel do poder público, isso que a Nara chamou atenção. No caso do Mineirão, por exemplo, você vai lá, no Mineirão, agora o estádio está com liberação total, né? Cheio, né? Você pode ir todo mundo, né? Todo mundo torcendo pro Galo, todo mundo torcendo pro Cruzeiro continuar na Série B, todo mundo torcendo pro Galo ser campeão da Série A, né? Aquela alegria danada, né? Todo mundo torcendo pro Cruzeiro continuar onde está. E aí você tem assédio, você tem agressão sexual contra a mulher, né? Ou violência contra a mulher, né? Então, você tem que identificar os autores e eles têm que ser responsabilizados, né? Têm que ser punidos. Né? Senão você banaliza e naturaliza a violência contra a mulher, né? Pode falar, não, eu não queria beijar ela. Bom, você segurou a pessoa e forçou o contato, então é crime, né? As pessoas têm que entender que o problema do período de festa, né? Que é o turismo, que é o carnaval, que é viagem, é isso, você tem uma suspensão pro turista que eu estou falando, né? Você tem uma suspensão dessas regras, né? Aqui, ó, a chamada está quase no fim. Acabei de ser informado aqui, ó. Então vamos interromper agora e eu passo e envio o link para vocês, tá bom? Ok? Então vamos fazer uma pausa pro café e a gente volta daqui a 15 minutos, tá bom? 15 minutos, toma café, toma água. Então, tchau.